Tá, eu trouxe aqui para nós alguns tópicos a respeito de mediunidade. Então, a questão dos médios de nascença, tá? Então, existem pessoas que já têm, desde a hora que nasce, uma certa capacidade de mediúnica. Isso quer dizer, tem pessoa que praticamente nasce vendo, é evidente. E acho até estranho porque os outros não veem, porque eles... você vê a mãozinha no ar, você vê a criança, o bebezinho conversando com o fantasma, conversando com a parede. Isso. Então nós encontramos algumas crianças que elas veem realmente o espírito e conversam com ele, né? Divaldo, ele fala em suas palestras muitas vezes que ele viu espíritos, alguns o acompanhou na infância, tinha um menino que ficava brincando com ele, e falou também da avó, né? Um dia a avó dele chegou e falou que era avó e deu um recado para a mãe não acreditou, mas depois ele começou a falar coisas, repetindo o que a avó dizia, e a mãe acabou acreditando. Então, Divaldo Pereira Franco, a vida toda ele teve evidência. E muitas pessoas elas têm evidência na infância, devido à pressão da própria vida, as pessoas vão diminuindo a capacidade mediúnica. Então, existem os médios que eles são naturais, de nascimento, existem aqueles que fazem o desenvolvimento mediúnico. Como a maioria de nós não foi treinado, não foi incentivado a ter a mediunidade na infância, defendo a tese de que nós podemos desenvolver essa mediunidade já na idade adulta. Nada impede. Existe o instrumentista, o músico que de nascença toca piano, toca flauta, toca harpa, não importa o instrumento. Mas quando a pessoa não vem com talento nenhum, ele pode desenvolver. Ele vai pegar aula de piano, ele vai pegar aula de saxofone e com o passar do tempo ele vai desenvolver a capacidade de tocar música. Do mesmo jeito que um músico tem a capacidade de aprender, mesmo não sabendo nada, e desenvolve e se transforma numa pessoa tão boa, ou até melhor do que uma pessoa que já vem com talento de forma natural, o médio também pode se desenvolver. E digo mais, né? O músico só é um bom músico porque em algum momento da vida dele ele treinou, ele se dedicou. Mas espera aí, não é um médium, ele não é um músico de nascença? Mas quantas encarnações ele teve para chegar a esse estado de ser músico de nascença? Ele deve ter nascido e morrido várias vezes estudando música. E aí, um dia ele nasceu já com talento. O talento nada mais é do que o fruto do treinamento. E se não foi naquela vida, foi nas vidas anteriores. A mesma coisa, o médio, para chegar a ser médio, ele teve o desenvolvimento mediúnico dele, se não nessa vida, em outra vida. Tá certo? Então nós temos sim a capacidade de desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso sexto sentido, a nossa intuição. Então a diferença do médio de nascença para o médio se desenvolveu é justamente a ação do tempo. Todos nós somos médios, quando nos dedicamos mais a esse desenvolvimento a gente consegue alguma coisa mais rápida. Quando a gente fala de mediunidade, a gente não pode confundir poderes psíquicos com funções fisiológicas. O poder psíquico é como se a pessoa tivesse a capacidade de controlar os pensamentos, de controlar o seu ambiente, vamos pensar assim no super-herói, no X-Men, com o poder da telepatia afetar outra pessoa, afetar a matéria. Isso é um poder psíquico. E outra coisa é função fisiológica. Da fisiologia do nosso corpo. Nós temos pessoas que têm uma capacidade muito grande de força. Um carrega 5 quilos e já está exausto. O outro carrega 50 quilos e não sente nada. Porque o corpo físico dela já é predisposto para carregar aquele peso todo. Tá certo? Então nós temos de ter isso em mente. Muitas vezes a mediunidade nada mais é do que a capacidade maior de produzir energia, no caso ectoplasma, em relação a outra pessoa. Uma pessoa ela está seca de ectoplasma, ela não produz o suficiente, às vezes nem para a própria vida, e outras produzem com abundância. O ectoplasma, ele vem do plasma, do sangue. Nós temos o sangue nosso, que ele é o alimento da vida, a nossa vitalidade. Mas esse sangue, ele tem a capacidade, tem o plasma sanguíneo, ele tem a capacidade de produzir também o ectoplasma, que seria uma substância extraída do plasma que se exterioriza à pessoa
que é capaz de produzir os fenômenos mediúnicos. Lembrando, nós temos duas formas de mediunidade: a mediunidade intelectual e a mediunidade física. Quando a gente fala da mediunidade intelectual, a gente está falando mais da mediunidade ligada à mente, aos pensamentos, à inteligência. E quando a gente fala da mediunidade de efeitos físicos, nós falamos justamente dessa exteriorização dos fluidos magnéticos, ectoplasma, que é capaz de envolver um objeto, fazer com que ele se transporte de um local para outro, fazer com que uma mesa produza ruídos, levite. Então, quando a gente fala nessa mediunidade mais ostensiva, nós estamos tentando falar da capacidade do médium de exteriorizar o ectoplasma. Quando o médium tem uma grande capacidade de exteriorizar o ectoplasma, ele é capaz de produzir até mesmo um corpo físico, com a aparência do corpo natural, fazendo com que aconteça um fenômeno chamado materialização. A materialização nada mais é do que um molde formado pelo ectoplasma, o qual um espírito imprime à vontade para aparecer como se fosse uma pessoa. Tá? Então, uma materialização é uma criação corpórea que utiliza do magnetismo da pessoa. Nós temos um médio de materialização que tem uma variedade, aquele que consegue fazer o desdobramento dele mesmo. Em vez de ser um espírito que se materializa, nós temos o homem duplo. A pessoa aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Aí não tem relação? Tem relação com a materialização, porque você tem, por exemplo, o caso de Santo Antônio de Pádua, que ele estava num continente orando, o pessoal na igreja vendo ele lá orando, ele abaixou a cabeça um pouquinho, ele apareceu do outro lado do mar, para fazer a defesa do pai dele, que estava sendo julgado por assassinato. Então ele desdobrou, materializou, e ele podia ser visto nos dois lugares ao mesmo tempo. Outro médium que fez isso foi Bezerra de Menezes. Muitas vezes Bezerra de Menezes, ele atendia as pessoas de um ponto a outro da cidade, do local que ele estava. Mas às vezes a distância era tão grande que ele saía de um lugar, estava deslocando, andando no cavalinho dele, ele aparecia já no local onde a mulher ia dar o parto, onde tinha um ferido, fazia o atendimento, o tratamento, fazia o parto, e depois ele chegava de cavalinho. E o pessoal perguntava: você aqui de novo, doutor Bezerra? Só vim ver como é que está a mãe. Bezerra de Menezes, ele desdobrava, atendia e voltava depois, de cavalinho, Ele voltava normalmente. No caso de Bezerra de Menezes, o desdobramento dele era consciente, ele se materializava de forma consciente e atuava como médico no outro local. Sim. Então tivemos o Bezerra de Menezes, tivemos Eurípides Barçanufo aqui no Brasil também com essa capacidade. Os homens duplos, eles têm uma variedade muito grande de homens duplos, Narra-se o caso de uma jovem que ela estudava no colégio de meninos. Ela dava aula no colégio de meninos. E aí ela estava no quadro escrevendo e aparecia o duplo dela do lado, também fazendo os mesmos movimentos que ela. Às vezes ela estava sentada na cadeira e aí as alunas olhavam para o jardim e estava ela lá mexendo com as flores, colhendo flores. Ela estava na sala e estava no jardim. E essa mulher ela foi demitida, pelo relato da história dela, 14 vezes, porque em 14 escolas ela fazia a mesma coisa. Ela desdobrava e assombrava as alunas. Era mulher que não tinha exatamente consciência de como fazia. De vez em quando ela se distraía, e quando distraía ela estava em dois lugares ao mesmo tempo. Detalhe, algumas vezes tocava-se nela, não se tocava em nada, tocava no vazio, era só a imagem. Diferente de Bezerra, que se a pessoa tocasse em Bezerra, quando ele estava desdobrado, seguia o toque dele. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com o médium, existe maior e menor exteriorização do ectoplasma, e essa energia ela pode ser materializada a ponto de compor um corpo humano. Alguns casos, que é o normal, o espírito ele desaparece na luz do dia. Exemplo, se você pegar alguns casos relatados por William Clune, o espírito que se materializava, se acendesse a luz, é como se fosse um boneco de cera a derreter, até desaparecer completamente.
Tá? Tem esse relato lá no Williams Crook. Em outros casos, o espírito ele consegue andar à luz do dia como se fosse uma pessoa normal. Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Diz que depois que Jesus desencarnou, ou seja, perdeu o corpo de carne, ele passou algum tempo aparecendo para os discípulos. E uma das primeiras aparições, eles estavam caminhando durante o dia numa estrada e encontraram Jesus e conversaram, e Jesus explicou para eles, sem que eles soubessem que era Jesus, os fatos históricos, bíblicos, as comprovações, porque era necessário que ele passasse por tudo aquilo e depois ele morresse, para que ele pudesse depois ressuscitar. Claridade. Então, quando eles chegaram em determinado local, numa pousada, porque os dois homens insistiram para que Jesus comesse com eles, descansasse com eles, ele foi partir o pão, e aí foi que os dois perceberam, compreenderam que era de Jesus, que era o próprio Jesus que estava ali. Então, Jesus se materializava a ponto de São Tomé botar o dedo na ferida de Jesus e verificar que realmente estava ferido. Existe a materialização que o médium fica completamente inconsciente. Existe a materialização que cria-se um homem duplo, dois ao mesmo tempo, que é tão sólido como se fosse uma pessoa de carne e osso. Existe aquela do ectoplasma que se acende uma luz e o espírito desaparece, certo? Então tudo isso é o quê? É uma função fisiológica. Função psíquica, poder específico. Poder psíquico está mais ligado ao quê? A telepatia, a vidência, a psicografia, que são tudo gerado apenas o quê? Na mente, né? Nos pensamentos. Ambas podem ser desenvolvidas? Pode. Com mais facilidade para o médium que tem a capacidade, no caso dos efeitos, de exteriorizar mais fluido animal, fluido magnético, ectoplasma, não importa o nome que se dê a essa substância. No caso do mental, a gente tem que fazer um exercício mental, meditação, concentração, leitura, porque quanto mais a gente se esclarece, fica mais fácil para os atuarem na nossa intuição, né? Quanto mais a gente sabe, mais fácil os espíritos sugerir a solução para algum problema. Se eu sei pouco, a solução é mínima até determinado ponto. Se eu sei muito, eles sugerem com mais facilidade. Até no fenômeno da psicografia, quando a pessoa é inconsciente, se a pessoa já tem uma bagagem, seja dessa vida, seja das vidas anteriores, é mais fácil para os atuarem para que a pessoa escreva um romance, escreva um texto. Todo desenvolvimento requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Se eu não tiver disciplina para fazer ginástica, meu corpo vai atrofiar. Se eu não tiver educação, o que é essa educação? Se eu não procurar me esclarecer a respeito do fenômeno que acontece comigo. Poxa, eu tenho insônia, tenho pesadelo. Mas por que eu tenho insônia? Por que eu tenho pesadelo? É por causa dos espíritos. E aí eu vou me informando, vou crescendo o meu conhecimento, vou descobrindo uma tal de obsessão. Eu vou descobrindo mecanismos para que eu possa me policiar para não ser obsidiado. Descubro o valor da oração, descubro o culto do evangelho no lar, descubro a água fluidificada, descubro o passe. E quanto mais informação eu tenho, mais eu me torno senhor de mim mesmo. Fica que eu vou controlando, educando a minha mediunidade. Eu sei o que é certo e o que é errado. Então eu tenho que ter a disciplina. Disciplina significa a hora certa de fazer as coisas. Esforço. Como é que eu vou escrever um livro se eu não sento na cadeira e coloco como disciplina de 3 horas até 4 horas escrever meu livro? Eu tenho que me esforçar para conseguir o que eu quero. Porque não é uma coisa assim fácil. Para quem não tem a mediunidade de forma natural e espontânea, ela tem que se esforçar, ela tem que se concentrar. Não é só sentar na cadeira e dizer que vai cair do céu, que não cai. Nós temos que ter o nosso esforço. Perseverança. A perseverança significa insistência. Se não vier da primeira vez, vamos tentar de novo. Se não vier da segunda vez, vamos tentar de novo. Se não vier da 10ª vez, vamos tentar de novo. Então a gente tem que insistir. Quanto mais a gente insiste em qualquer coisa, mais a gente desenvolve. Uma pessoa que quer aprender a falar inglês não vai aprender da noite para o dia. Quando a pessoa quer aprender, ela insiste, não compreende, fala que isso é difícil, não sei o quê. Mas quando ela vê, ela já está falando. Uma pessoa que quer aprender a ler e escrever, ela acha impossível ler aquelas letrinhas, aquele negócio todo embolado. Mas à medida que ela
tem uma hora que parece que vira uma chave e tudo fica fácil. Não fica perfeito não, porque vai ter que ter o quê? O esforço, o treinamento, a repetição, a disciplina. Então, para a gente desenvolver a nossa mediunidade, nós temos de ir para um centro espírita de preferência, no horário certo, estudar, se educar, esforçar para participar daquela atividade. Não é só sentar lá e cochilar, porque tem gente que pensa que estar numa reunião mediúnica é sentar e ficar cochilando por 1 hora, 2. Não é isso, né? É se concentrar nas orações, é se concentrar em si mesmo, tentar sentir as sensações, é ter a perseverança de que se o resultado não for obtido no primeiro momento, vai ser obtido com o tempo. Então vai repetindo, vai treinando, como se fosse um músico, que para tirar uma música a primeira vez é quase impossível, mas de tanto repetir, tanto perseverar, chega uma hora que se torna natural. Os dedos andam naturalmente, a boca, os movimentos do corpo se tornam naturais. Então mediunidade, nós temos que lembrar que o objetivo da mediunidade é comunicação. Logicamente, mediunidade é mais que isso, porque existe o quê? Interferência da vida em nossa vida. Às vezes, aquela pessoa que está bebendo, não está bebendo sozinha, ela está no médio daquele espírito que está atuando no corpo material. Mas isso, embora seja uma forma de mediunidade, não é esse tipo de mediunidade que a gente trabalha no centro espírita. A forma de mediunidade que a gente trabalha no centro espírita é a de comunicação. Os espíritos querem trazer uma mensagem para nós, seja boa, seja má, seja uma mensagem honesta, como pode ser uma mentira, uma fake news, tá? Porque existem espíritos mentirosos, existem espíritos mentirosos também no plano espiritual. Como é uma mediunidade, ela requer o quê? Desprendimento, uma boa vontade. Porque eu, sendo médium, eu vou ter o quê? Um trabalho. É trabalho, não é diversão, não. É diversão em alguns momentos? É. Porque às vezes conversar com alguém é agradável. Mas tem hora que conversar com alguém é tedioso, é chato. Estar numa reunião, por exemplo, que a gente não gosta, é ruim para nós. A gente cochila, a gente distrai. A mediunidade requer boa vontade. Do mesmo jeito que a gente tem que ter boa vontade de ficar ouvindo alguém chato que a gente não gosta, ouve e recebe mensagem de pessoas que a gente não gosta. Sem amor, mediunidade é quase sempre uma viagem nos círculos das sombras. Se a gente não tiver um objetivo e esse objetivo não passar pelas luzes do amor, perde o sentido. Se eu estou fazendo um trabalho até de caridade, dar sopa para as pessoas, mas se eu faço isso como um ato mecânico, eu não estou sendo autêntico, não tendo amor, na primeira oportunidade que tiver, eu deixo de fazer, de dar a sopa, de fazer a caridade. Isso. E na mediunidade é a mesma coisa. Diferente que a mediunidade, a gente não escolha. É como a faculdade de ver. Enquanto a gente está com o olho aberto, e nós temos a capacidade de ver, a gente vai continuar vendo. Então a mediunidade, a gente não tem uma chavezinha para a gente desligar. Você pode dizer assim, até fecha os olhos, consegue fechar o olho, mas você vê um vulto passando pertinho de você, mesmo com o olho fechado, você consegue ver a variação. Então a mediunidade não é algo que se desligue. Agora, para ela ser bem exercitada, ela tem que ter o amor. Qual o meu objetivo de exercitar a minha mediunidade? De consolo, transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem científica, não importa o que seja a mensagem. Mas eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, porque senão a própria mediunidade perde o sentido. Então, se a pessoa é médium e não usa para o bem, ela vai ser usada pelo mal. Porque assim como tem espíritos que se aproximam da gente, nos dá um bom conselho, quando a nossa cabeça está vazia, oficina do demônio, vem espírito ruim para dar uma má sensação. Aí vem a depressão, vem as insônias, vem os pesadelos, porque a pessoa não está utilizando a mediunidade, a capacidade perceptiva, o sexto sentido, em favor dela mesma nem da humanidade. Quando a gente não é instrumento do bem, é instrumento do mal. E aí a pessoa adoece psiquicamente, vem a vontade até de se matar. Insistindo ainda no assunto, quando a gente não se liga a bons espíritos, liga a maus espíritos, a gente se transforma em instrumento da sombra. Vamos imaginar uma cartomante, e essa cartomante ela é médium, só que ela não quer saber disciplina, ela gosta de beber, ela gosta de fumar. Esse caso específico, ela só trabalha mediunicamente para ganhar o dinheiro. Neste caso, os espíritos, sabendo que ela é médium, vão se aproximar dela. Em alguns momentos ela vai fazer uma boa orientação, mas em outros momentos ela vai servir simplesmente à espiritualidade para que ela possa ganhar dinheiro
E aí eles manipulam a informação de acordo com o interesse deles. Se eles tiverem um interesse bom e positivo, eles vão... Por que eles teriam um interesse bom e positivo? Porque vem uma pessoa, um paciente que tem uma necessidade. Quando o paciente tem merecimento, os espíritos de luz intervêm para que a mensagem correta venha. Mas, na maioria dos casos, aquela pessoa que vem procurar o paciente quer ganhar dinheiro, quer arrumar um casamento, quer resolver um problema dele. E nessa história de tentar resolver um problema, descobrir se está tendo traição, o que eles fazem? Eles entram em acordo e muitas vezes eles põem fogo na lenha para terminar de separar um casamento, ou mesmo para juntar. Por que não? Os espíritos das trevas também juntam o casamento. De almas que se odeiam, de espíritos que se odeiam. Para quê? Para que esse compromisso kármico ele perdure, para que ele aumente, para que o tormento aumente na vida daquele casal. Então nem todo casamento é feliz, nem todo casamento é razão para regozijar, para festejar. Existem muitos casamentos que são tormentosos. E se os espíritos fazem isso, fazem acordo para unir um casal, eles estão ganhando dinheiro para fazer essa união. E passa-se os meses, passa-se os anos. Os espíritos não tendo dinheiro, os espíritos não tendo aquele recurso que tiveram, porque foi uma barganha, querendo de novo renovar a barganha, fazem com que aquele casal que se uniu pelo laço da magia, pelo compromisso mediúnico, foi um médium que interferiu no processo, muitas vezes eles separam o casamento de novo. Eles provocam as brigas, as rixas, para que aquele paciente que foi lá a primeira vez para fazer a mandinga, fazer o contrato, faça de novo. Aí eles podem ganhar de novo. E assim a pessoa vai, de trabalho em trabalho, vai se afundando, vai se comprometendo. E olha só o que é interessante, se a pessoa vive a vida toda num terreiro de macumba, numa cartomante, num local que faz magia, quando desencarna, para onde vai essa pessoa? Ela se alinhou a vida toda. Ela se ligou direto a vida toda com esse espírito. Quando desencarna, vai para junto desses espíritos. Ainda fala assim: olha, eu fui seu escravo a vida toda, agora é a sua vez de ser meu escravo. E a maioria das pessoas não tem força de vontade para dizer: opa, não é por aí. Eu posso até te fazer um favor, te ajudar de vez em quando, mas eu ser seu escravo nunca serei. Tá? Então, cada caso é um caso. Mas a maioria das pessoas vai se escravizando conscientemente. Que a maioria de nós, quando quer se transformar em médium, não presta atenção no próprio corpo. Que isso? Nós temos de ter um corpo saudável para a nossa própria vida. Se eu bebo, ele vai afetar meu rim, meu fígado. Se eu como demais, vai afetar meu estômago, meu coração. Se a pessoa abusa do sexo, também vai ter uma distorção orgânica. Tá certo? Então aqueles chakras que a gente mais trabalha, chakras, centros de força. André Luiz fala centro de força. Nós temos no nosso organismo, no nosso perispírito, centros de força. Cada um desses centros de força gira, ele circula, ele manda energia e recebe energia do meio externo e do meio interno, da nossa própria alimentação, circula energia no nosso organismo. E quando a gente se concentra mais em um chakra, no centro de força, é como se a gente estivesse concentrando mais em um músculo. Quanto mais a gente fortalece os músculos do braço, mais o músculo do braço cresce, ficamos mais fortes. Quanto mais a gente exercita os músculos da perna, mais capacidades na perna nós temos. Então toda vez que a gente concentra a nossa energia mais em um chakra, ele se desenvolve, ele como se abrisse mais. Uma pessoa doente é como se fosse fechando os chakras. O centro de força vão perdendo a vitalidade, vão se fechando em si mesmo. Uma pessoa saudável tem um chakra mais aberto, mais circular, mais energia circulando. Nós temos alguns chakras principais: coronário, no alto da cabeça, frontal, que é entre os dois olhos, laríngeo e o cardio. São os 4 chakras principais que são mais envolvidos na parte mental nossa, da parte da inteligência. Quando a gente fala em mediunidade, essa mediunidade superior está concentrada nesses chakras superiores. Quando a pessoa está bem equilibrada com todos os chakras, principalmente com esses, ela é uma pessoa que se transforma numa pessoa mais intelectual, mais perceptiva, mais intuitiva. Agora nós também temos chakras inferiores.
varia de literatura para literatura, mas nós temos aqui no plexo solar, na área do umbigo, na área do baço, na área genital, na base da coluna. São chakras inferiores. Esses chakras inferiores, eles envolvem muito com a alimentação, com a sexualidade, com o lado emocional nosso. Quando eles estão desequilibrados, qualquer chakra desequilibrado, pode ser os superiores ou inferiores, é como se a energia dele mudasse de cor. Em cada chakra, cada centro de força, emite uma determinada luz. Uma luz mais clara para alguns e uma mais escura para outra. Mas quando a pessoa está em desequilíbrio, porque bebeu demais, porque brigou demais, porque tem maus pensamentos, o chakra, o centro de força, ele começa a emanar uma luz escura. E aí a nossa luz se transforma em sombra. E essa sombra vai se fechando em si mesma. E existem pessoas que estão cercadas de sombras, como se o campo áurico dela fosse de trevas. E ela vai se fechando em si mesma. Quando ocorre um desencarne da pessoa em desequilíbrio, casos que a pessoa se mata no plano espiritual. Opa, como é que pode se matar no plano espiritual? A pessoa não já está morta? Nós temos que lembrar que nós temos dois corpos. Na realidade, a literatura espírita fala em três corpos, que é o corpo material, o espírito e o perispírito. Só que a literatura oriental e própria da Luiz já fala de outros corpos, corpo astral, duplo etérico. Então nós temos outros corpos que são pouco estudados e poucos conhecidos, mas que existem. Quando a pessoa morre aqui no mundo material, se mata, se suicida aqui no mundo material, ela aparece no mundo espiritual, no perispírito, com uma lesão séria naquela parte do corpo que ela afetou. Mas existem pessoas que entram num grau de depressão tão grande, mesmo no plano espiritual, porque a gente continua sendo a mesma pessoa que éramos aqui, nós somos lá, e se a vontade de morrer, de se aniquilar for tão grande, mas tão grande, ocorre um fenômeno chamado segunda morte. A pessoa se transforma em um ovoide. Ocorre o fenômeno da ovodização. Ela vira só uma bolinha, como se fosse uma cabeça. Aí você olha ali aquela cabeça, você se aproxima dela, tem pensamento. Que pensamento eles têm? É um pensamento de monoideia, de repetição. Da ideia de se matar, de se aniquilar, de se suicidar, briga com um parente, com um amigo, fica repetindo aquela mesma cena inúmeras vezes, como se ele estivesse num fenômeno de segunda morte. É como se ela estivesse num pesadelo sem fim, tá certo? E os chakras, os centros de força dela, se concentram todo nesse pontinho, mas é um turbilhão tão desconexo que não sabe o que é frontal, o que é laríngeo, o que é cardio. Quando a gente fala em mediunidade, nós temos que tentar limpar esse faso que é o nosso corpo, para transformar ele em um corpo cada vez mais saudável. Porque se a gente tem o desequilíbrio, nós vamos nos ligar com espíritos desequilibrados. Vamos imaginar uma pessoa que tem o desequilíbrio do sexo e vai para uma reunião mediúnica. Então, quando a pessoa vai fazer um desenvolvimento mediúnico e tem desequilíbrio no sexo, o chakra que está mais ativo nela é o chakra sexual. E neste caso, o que acontece? Ela tem mais facilidade de se ligar com espíritos que têm um desequilíbrio também sexual. E assim vai, de acordo com o nosso desequilíbrio, nós atraímos os ligados a esse desequilíbrio. Uma pessoa que tem problema de desequilíbrio alimentar vai ter espíritos ligados ao organismo da pessoa, do médium, nessa área alimentar. Porque ele quer, os espíritos, que podemos chamar agora até de vampiros, eles querem puxar, sugar a energia daquela pessoa para que ele sinta o prazer que ele tinha em terra. Se ele era um espírito ligado ao álcool, ele vai se ligar a um alcoólatra. Se for um glutão, vai ligar a um glutão. Se ele for uma pessoa desequilibrada do sexo, ele vai se ligar mais a espírito ligado ao sexo. Então, cada um com o seu defeito vai se ligando dos desequilibrados que têm a sua ligação mental, material, com o mesmo desequilíbrio. O ideal para o médium é tentar ter uma vida saudável, alimentar corretamente, não beber. Porque quanto mais equilibrado nós somos, nós podemos ser instrumentos dos espíritos desequilibrados. Mas eles vêm, encostam na gente, pegam um pouco da nossa energia, do nosso magnetismo, do nosso ectoplasma, passam a mensagem que eles têm que passar e depois vão embora e não deixam sequela nenhuma para o médium. Agora, se o médium ele tem um desequilíbrio, o espírito se aproxima,
trocam a energia, só que fica uma sequela, uma energia ruim do espírito no médio, porque o médio ainda é desequilibrado naquela área. Há uma contaminação, tá certo? Vou falar sobre os vampiros, vou continuar a nossa aula na próxima semana. Tá? Nós vamos fazer uma prática de desenvolvimento mediúnico, tá certo? Vou pedir para vocês fecharem os olhos um instante. Nós somos um grupo espírita e por isso a gente faz oração. Então vamos fechar nossos olhos, pedir para Jesus, o Mestre inigualável da humanidade, para nos guiar os passos, para ajudar que através da nossa mediunidade possamos ajudar outras pessoas. Por isso pedimos que oriente a nossa intuição, que utilize das nossas forças em favor do nosso desenvolvimento, para que nos tornemos instrumentos da espiritualidade superior. Pedimos nossos guardiões, nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos guias, que eles nos orientem no trabalho que ora iniciamos. Pensar no nosso corpo físico, procurar achar uma posição confortável, vamos olhar a nossa respiração, preferência fazer 1 ou 2 respirações mais profundas. Como exercício mental, vamos pensar numa cachoeira de águas cristalinas. Vamos nos sentir debaixo dessa cachoeira, deixando com que as águas caiam sobre os nossos corpos, limpando os nossos corpos das impurezas, tirando as energias pesadas. Esse é um exercício de imaginação e também de controle mental, para que a gente possa controlar a nossa mente, controlando nossa intenção, nossos pensamentos. Ele já é um exercício de desenvolvimento mediúnico. Por isso é necessário que a gente pense e tente ver a cachoeira, tente se ver debaixo da água, que essa água passe pela nossa cabeça, limpando os cabelos, limpando o rosto, sentindo a água passar pelo pescoço, vendo as águas sobre os nossos ombros, nosso antebraço, nosso braço, nossas mãos, nossos dedos, sentir a água passar pelos nossos peitos e costa, sentir no abdômen, na área dos rins, na área do quadril, procurar ver as águas nas coxas, no joelho, na perna, no pé. E à medida que vamos pensando em cada parte do nosso corpo, vamos visualizando cada parte do nosso corpo. E agora vendo o corpo como um todo a se banhar nessas águas, percebemos que as águas podem penetrar por dentro do nosso corpo, pois existem energias nessa água que transpassam, que penetram o nosso cérebro, nossos pulmões, nosso fígado, nosso coração, todos os nossos órgãos internos, os nossos músculos e ossos. E à medida que a gente vai visualizando, que vai falando, vai visualizando cada parte do corpo. E todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas, desequilíbrios vão saindo do nosso corpo. Vamos nos sentindo fortalecidos, vitalizados e percebemos à frente de cada um de nós os nossos mentores espirituais que colocam a mão sobre a nossa testa, sobre nossa cabeça e ampliam a nossa capacidade de percepção, de evidência e de intuição. Eles atuam igualmente no coronário, no alto de nossa cabeça, na área da laringe, na área do coração, ampliando a nossa capacidade perceptiva, ampliando a nossa capacidade de amar ao próximo, amar o nosso semelhante, amar a nós mesmos. Sentimos que os nossos mentores espirituais alinham os nossos chakras, equilibram as nossas forças, para que ao sair daqui mais tarde estejamos bem, saudáveis e felizes, equilibrados, que possamos transmitir boas energias aqui e lá fora, ajudando as pessoas espirituais, materiais, que se aproximarem da gente, que possamos ser instrumentos da espiritualidade, na cura de doenças, no tratamento de depressões. Estamos fazendo um exercício de mentalização, procurando olhar todo o nosso corpo como se fosse feito de luz, irradiando luz. E essa luz, ela envolve todo o nosso organismo, como se fosse uma película ao redor do nosso corpo. É como se fosse a emanação do nosso ectoplasma, que alguns milímetros distante da nossa pele vai se densificando em luz.
e a gente vai espalhando essa luz pelo ambiente que está ao nosso derredor, trazendo essa vibração de paz, de luz para a sala onde estamos. Vamos refletir, vamos emanar essa luz pelas paredes, pelo teto, pelo chão, como se a gente criasse um campo de força em toda esta sala, um campo de proteção. Esse exercício mental que estamos fazendo, nós vamos ver na porta, a parede, os móveis, o teto, o chão, as janelas, e vamos impregnando com a energia, com a luz, todo este ambiente, de maneira que este ambiente fique isolado, protegido, de maneira que nenhum espírito desequilibrado possa ficar perto da gente, somente os espíritos bons e de luz. Vamos emanando essa energia para as outras pessoas que estão perto da gente, as pessoas encarnadas e as pessoas desencarnadas, para que possamos fazer um elo de ligação mental, positivo, harmônico, para que elas nos ajudem no nosso desenvolvimento mediúnico e para que possamos ajudá-las com as nossas energias que temos em abundância, pois estamos num corpo físico, que essas energias que temos em abundância possam ser utilizadas para curas e tratamentos dos espíritos que foram trazidos até este ambiente. Pedimos que os espíritos atuem nos nossos centros de força superiores, no alto da cabeça, entre os olhos, na laringe, no coração, para que possamos desenvolver as nossas percepções, para que possamos desenvolver os nossos valores espirituais. Como exercício de manipulação de energia, vamos direcionar nossa força mental, a nossa vontade, para a parede que tem um quadro branco na frente. Vamos como que empurrar com a nossa vontade, com a nossa energia, a parede que temos à nossa frente. Voltando a nossa atenção para a parede do fundo, igualmente vamos jogar as nossas forças, a nossa energia para o fundo da sala. Direcionar para frente a nossa atenção, as nossas energias. Direcionar para o fundo. Direcionar a nossa energia para a lateral direita. Direcionar a nossa energia para a lateral esquerda, para a parede à esquerda. Para a direita, toda a nossa atenção, toda a nossa força para a esquerda, para frente, para trás. E vamos tentar sentir a energia quando mandamos para frente e para trás, para um lado e para o outro. E vamos fazer para cima, vamos fazer para baixo, vamos nos concentrar em cima, vamos nos concentrar embaixo. E vamos acelerar esse processo, fazer com que essa energia circule de maneira rápida, para cima e para baixo. Inúmeras vezes, para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, nos controlando essa sensação, direcionando hora para um lado, hora para o outro, hora para um lado, hora para o outro, para frente e para trás. Vamos concentrar a nossa atenção em nossas mãos, vamos pegar do lápis, do papel, colocar a mão levemente apoiada no papel com o lápis na mão. Com a outra mão vamos segurar o papel. E vamos sentir o mesmo fluxo de energia para frente, para trás, para um lado, para o outro, só que agora concentrado em nossa mão, como se nossa mão fosse capaz de perceber essas nuances de vibração para um lado e para o outro. E vamos concentrar a nossa atenção em nossas mãos e deixar fluir, buscando a psicografia mecânica, sentindo os centros de força, os centros de energia, e deixar que a mão passeie livremente na folha. Mestre amado Jesus, nesse exercício que estamos fazendo, pedimos sua proteção, sua bênção, pedimos a tua orientação, que possamos ser instrumentos da espiritualidade, a fim de ajudar não só no nosso desenvolvimento, mas no desenvolvimento de outras pessoas, que possamos ser instrumentos, percebendo essas linhas de força, esse magnetismo que existe no universo, que possamos controlar o fluxo de energia que ora se direciona para as nossas mãos. Vamos deixar a ponta do lápis apoiada no papel e tentar sentir os fluxos de energia que estão ao nosso redor, como se nossa mão fosse capaz de perceber o movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro. Nos deixar levar por essas vibrações, por essa energia.